Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Arlindo Baião Júnior e hoje a gente vai falar da nossa primeira aula de judô, começando do zero dentro da escola. Qual que foi a ideia, o planejamento, como foi a execução, se deu certo, se deu errado, qual que foi o feedback, enfim. Hoje é o nosso relato da nossa primeira aula dentro da escola, tá bom? Bom, pessoal, para a primeira aula, antes de pensar em qualquer aula, o que eu vou ensinar, o que eu vou passar, o que eu vou fazer, a gente tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo da minha aula? O que eu quero que o meu aluno saia sabendo dessa aula? Que experiência que eu quero proporcionar para ele dentro dessa aula? E o meu objetivo principal nessa primeira aula foi que os alunos tivessem uma excelente experiência, uma excelente boa impressão do judô. Afinal, eles estão ali fazendo sua primeira aula. Então, eu quero que essa primeira aula faça com que eles queiram fazer mais aulas, que eles queiram continuar no judô. E não fazer, por exemplo, fazer o judô e falar, não gostei, não quero mais fazer. Então, esse foi o meu objetivo principal. E por ser a primeira aula, a gente sempre tem bastante coisa para passar sobre hierarquia, entrar no tatame, sair do tatame, enfim, várias coisas. Um cuidado que eu tive nessa aula é não sobrecarregar os alunos de informação. Então, a primeira aula, muitas vezes a gente acaba pecando pelo excesso, a gente quer mostrar muita coisa, quer explicar muita coisa e tudo mais, e às vezes a aula acaba sendo monótona, acaba sendo uma aula muito pesada para os alunos, muito teórica. Então, um cuidado que eu tive para essa primeira aula é não sobrecarregar os alunos. Além de querer passar uma boa experiência para eles, uma boa primeira impressão para eles, eu não quero que eles se sintam sobrecarregados de informação, quero que seja algo leve. Então, esses dois parâmetros foram os parâmetros que eu utilizei para montar essa minha primeira aula. Além disso, um dos métodos que eu pretendo implementar nas aulas na escola é o método da graduação educacional. Se você não sabe o que é o método da graduação educacional, eu vou deixar um link aqui para você baixar o e-book, na qual eu explico como é que funciona essa graduação educacional. Então, para iniciar esse trabalho na escola com a graduação educacional, a primeira coisa que eu fiz foi preparar a minha faixa com os graus educacionais. Então, eu coloquei todos os graus educacionais para que os alunos já comecem a me ver, desde a primeira aula, com esses graus na faixa, para que posteriormente a gente implemente esse método. Porém, mesmo que eu vou implementar depois, desde o início é importante eu já começar com os graus colocar e já para ir ambientalizando eles com esse tipo de graduação. Bom, dito isso, pessoal, vamos entrar em como foi a primeira aula. Eu vou passar aqui tudo para vocês, tá bom? Na primeira aula ocorreu uma surpresa. Eu achei que a nossa aula seria no pátio, que é o espaço maior. Porém, quando eu cheguei na escola, a diretora colocou os colchonetes na sala pequena e mencionou para mim a questão da logística, que ali no pátio ia ficar um pouco inviável. Então, eu havia preparado uma aula para um espaço maior, um espaço mais confortável, só que a aula foi transferida para um espaço menor. Outra surpresa que eu tive é que uma das primeiras coisas que a gente ensina no judô é as crianças organizarem os calçados para entrar no tatame. Então, eles devem deixar o calçado sempre organizadinho, certinho, um do lado do outro, sem desorganização. Uma coisa que me surpreendeu é que a escola já faz isso. Então, não precisei ensinar isso para os alunos ou passar para eles como se fosse uma coisa nova. É uma coisa que na escola eles já fazem. Então, parabéns para a escola por já trabalhar esse tipo de organização que é essencial com as crianças. As aulas em si, elas foram divididas em 4 turmas, sendo 2 aulas de manhã e 2 à tarde. 3 dessas turmas, a faixa etária é de 4 a 5 anos, sendo que uma é só 4 anos, uma é só 5, uma é mista e uma é de 6 a 10. Então, eu vou relatar aqui um pouco para vocês o que ocorreu dentro dessas turmas. A primeira coisa que eu ensinei para os alunos foi entrar no tatame. Então, eu peguei todos os alunos, a gente foi para fora do tatame, né, dos colchonetes, peguei na mãozinha de cada um para formar uma linha reta, ensinei da importância do comprimento. Expliquei que no judô, para a gente começar a aula de judô, a gente precisa entrar na área de treino. E para entrar na área de treino, a gente precisa fazer um comprimento em forma de respeito. Então, todo mundo fez, foi super tranquilo, nenhuma turma teve dificuldade. Depois eu ensinei a formação. E aqui tem um detalhe importante. Normalmente, eu realizo nas aulas de judô a formação de joelhos,
que é aquela formação mais tradicional, com 3 comprimentos e tudo mais. Porém, como eu disse para vocês no vídeo anterior, o tatame lá da escola são colchonetes, e esses colchonetes são muito finos. Então, colocar as crianças de joelho num colchonete muito fino pode fazer o joelho delas ficarem doloridos, né? Então, o que eu fiz? Eu adaptei e fiz a formação em pé com um comprimento só. Como eu disse para vocês, eu não quero sobrecarregar as crianças de informação. Então, primeiro, a ideia é que eles tenham uma boa experiência para que, posteriormente, a gente vá inserindo cada vez mais esses aspectos mais tradicionais do judô. Então, essa foi uma adaptação que eu fiz. E aconteceu uma coisa engraçada. Eu ensinei as crianças a entrarem no tatame, e em um certo momento da aula, eu liberei eles para beberem água, né? E aí um aluno chegou para mim e falou assim, professor, para entrar tem que cumprimentar, e para sair não tem que cumprimentar também? Aí eu pensei, nossa, é verdade, eu ensinei eles a entrarem, só que eu esqueci de ensinar o sair. Então isso aconteceu na primeira turma. Então depois da primeira turma, na segunda, na terceira e na quarta turma, no momento que eu ensinava eles a entrar no tatame, eu já ensinava a sair também. Então esse foi um toque que um aluno deu e que eu percebi que eu havia esquecido de falar sobre isso. Então você vê que dentro da aula das crianças, a gente às vezes pula alguma coisa, esquece alguma coisa, e às vezes um toque de um aluno faz a gente lembrar. Então esse foi um exemplo do que aconteceu na aula. Uma coisa que foi muito positiva, que eu não havia planejado para essa aula, porque eu pensei que seria no pátio, dentro da sala pequena tem uma televisão, e essa televisão ela é uma Smart TV conectada na internet. O que significa? Eu posso passar vídeos do YouTube. A minha aula, o que eu tinha planejado era o seguinte, no pátio eu iria demonstrar algumas técnicas de judô, ia pegar um aluninho, ia fazer o aluninho me derrubar no chão, ia mostrar, falar que no judô você segura, que você derruba, que não tem soco, que não tem chute. Porém, com a TV isso ficou muito mais interativo. Eu fiz a demonstração, então chamei um aluninho lá, fiz o aluninho colocar a perninha atrás da minha perna, me empurrar para trás, me derrubar, mostrei que não tem soco, não tem chute e tudo mais, e eu pude passar para eles um vídeo demonstrando o judô mesmo. E uma coisa que me surpreendeu bastante foi o seguinte, eu escolhi um vídeo, ali foi uma coisa em cima da hora, porque eu não havia planejado, coloquei lá, Top Pons 2020, 2019, quer dizer, e eu coloquei lá os vídeos e era só vídeo de competição, mundial, campeonato europeu, enfim, só essas competições de alto nível. E aí tem aqueles ipons bonitos, aquelas quedas bonitas. E uma coisa que me surpreendeu bastante foi o seguinte, toda queda que acontecia, eu perguntava para os alunos, quem que derrubou? Foi o branco ou foi o azul? E aí eles davam o palpite dele, foi o branco, foi o azul. Como é quem vai derrubar? Quem derrubou? E uma coisa que me surpreendeu bastante foi o seguinte, as crianças acertaram praticamente 95% de quem realmente estava derrubando. E por que isso me surpreendeu? Porque existem quedas que é difícil saber quem está derrubando, principalmente para quem é leigo. Por exemplo, Tomoe-nage, que é uma queda que você cai no chão para derrubar, uma queda de sacrifício, Uranage. Enfim, existe uma série de quedas que são complexas de se observar. Às vezes os dois caem juntos, e mesmo assim as crianças acertaram 95%. Quedas difíceis de identificar, eles acertaram. Então isso para mim foi muito positivo e atingiu o objetivo que era mostrar para eles como que funciona o judô. Para eles terem uma noção do que é o judô antes deles aprenderem, é importante que eles entendam o que eles vão aprender. Então, a explicação do que é o judô para as crianças foi um sucesso. Após isso, a minha ideia foi realizar uma atividade para conseguir avaliar a coordenação e desenvolvimento motor das crianças. Então, o que eu fiz? Eu realizei algumas atividades de deslocamento. Então, eu coloquei as crianças de um lado do tatame, outro grupo do outro, porque o tatame, ali o espaço é limitado, né? Então, eu dividi em 2 grupos. E, ao invés de falar para a criança, atravessando o tatame, correndo de frente, de lado, de costas, saltitando, eu sempre citava um animal. Então, vocês vão ter que atravessar imitando um sapo, vocês vão ter que atravessar imitando uma cobra, um cachorro, enfim, um caranguejo. A ideia de imitar um animal é a gente contextualizar a atividade. Então a atividade fica mais legal para a criança. É diferente quando você fala para a criança, eu quero que você vá e volta no tatame.
De quando eu falo, eu quero que você atravesse o tatame imitando um cachorro. Ele é muito mais divertido quando ele imita um animal. E, ao mesmo tempo, eu consigo avaliar a coordenação motora dele e o desenvolvimento motor dele de deslocamento. Então, a minha ideia foi fazer um diagnóstico sobre esse desenvolvimento motor e ver se havia alguma criança ali com algum tipo de problema motor, de coordenação, de desenvolvimento e tudo mais. Em todas as turmas, eu observei apenas 2 crianças com um leve déficit motor. Então, a criança com uma certa dificuldade de se deslocar em certas posições, porém não era um déficit que vai fazer com que a criança não consiga fazer judô ou tenha algum problema. Não, é um déficit leve, na qual eu vou continuar estimulando essa criança e a criança vai conseguir aprender normalmente, tá? Você que às vezes não é professor de educação física e não tem essa bagagem sobre desenvolvimento motor, esse conteúdo teórico, o que você pode fazer, meio que para improvisar nesse sentido, é você comparar a criança com um grupo que é da mesma idade. Se você vê que tem alguma criança que está bem diferente do grupo, uma criança que não está conseguindo acompanhar o que todo mundo do grupo está conseguindo acompanhar, pode ser indicativo de algum tipo de déficit motor. E como você faz para resolver esse problema? Você tem que dar o máximo de estímulos possível para essa criança. Então, quanto mais dificuldade ela tiver, mais atividade você passa, mais diferentes tipos de atividade você realiza para conseguir fazer com que essa criança acelere esse processo de desenvolvimento dela que está atrasado e consiga acompanhar a turma, tá bom? Um parâmetro que eu também utilizei nessa primeira aula foi a questão de organização. Então, essa questão de dividir em 2 grupos, primeiro vai um grupo, depois vai outro grupo, só vai quando eu falar. Então, essa é uma questão que a gente acaba utilizando no judô em todos os aspectos. Eu aproveitei essas atividades simples para já ir inserindo de forma mais branda essa questão de organização para os alunos. Então, teve até um caso engraçado que eu falei para um grupo, vocês vão imitar cachorro, eles já saíram correndo. Aí eu falei assim, mas eu falei para ir? Aí eles voltaram. Eu falei, agora sim, então pode ir. Aí eles foram. Passaram o tatame imitando uma cobra. Eu não falei para começar ainda? Atenção, prepara, valendo. Deixa eu perguntar, cobra tem perna? Eu vi uns correndo aí, não entendi essa cobra, hein? Então, essa questão de esperar o momento certo, de dividir em grupos, de um grupo primeiro, um grupo depois, essas são questões básicas, hierárquicas e de organização que eu já comecei a inserir dentro da aula. Posteriormente, eu passei a atividade que é o pega-pega-bruxa, que é já para começar a inserir nos alunos fundamentos do judô. E nesse caso, coloquei o fundamento da pegada, do segurar, que é para eles já começarem a se ambientalizar com essa questão de segurar o colega. O pega-pega-bruxa, para quem não conhece, é um pega-pega, na qual quem é pego, ele fica paralisado, ele se transforma num objeto, e eu que escolho esse objeto. E para libertar esse aluno, eu também escolho uma estratégia. Tem que encostar nele, tem que derrubar, tem que puxar, tem que passar por baixo da perna. Enfim, esse é o pega-pega-bruxa. Nessa atividade, eu utilizei o objeto árvore. Então, quem fosse pego deveria ficar em posição de árvore. E para libertar a árvore, você tem que derrubar ela no chão. Porém, como eu disse para vocês, o tatame não era adequado. Qual que é a adaptação que eu fiz? Ao invés dos alunos ficarem em pé, eles ficavam sentados, com a perninha cruzada. Então, o aluno ficava sentado, com a perninha cruzada e com os braços levantados. Para libertar esse colega, o coleguinha que estava livre deveria segurar nos braços, colocar o pezinho do lado da perna dele e tombar o coleguinha, como se fosse um sotogari, tá? Mas eu não falei nada de um sotogari, só passei essa questão. Tem que derrubar a árvore, sua perna é o serrote, põe o serrote, empurra a árvore, tá? E a atividade foi um sucesso, com exceção da turma de 4 anos. A turma de 4 anos, para eles foi uma atividade muito complexa. Alguns alunos eram pegos e continuavam na atividade, não respeitavam a regra do jogo, eram pegos e continuavam correndo. Por outro lado, quando haviam vários alunos pegos, os alunos que estavam livres não estavam preocupados em salvar os colegas, eles estavam preocupados só em fugir. Então, com essa turma de 4 anos, essa atividade não deu certo. Foi uma atividade muito complexa.
para a próxima aula eu vou ter que simplificar essa atividade para que eles consigam acompanhar. Por outro lado, existe a turma que é mista, que é 4 e 5 anos. E o que aconteceu com a turma de 4 e 5 anos? Os alunos de 5, eles já têm uma melhor compreensão das regras e do jogo e tudo mais. Melhor do que as crianças de 4, normalmente. Porém, por as crianças de 4 estarem jogando com as crianças de 5, estarem no mesmo ambiente, vendo como eles estão jogando, nesse caso, a turma de 4 conseguiu acompanhar a atividade normalmente. Então, você observa que interessante, numa turma só de 4 anos, as crianças não conseguiram acompanhar essa atividade, foi muito complexa para eles. Já na turma de 4 e 5, que era mista, as crianças de 4 conseguiram. Aí você observa como que o contexto da aula, o contexto da turma, influencia diretamente na atividade que você vai passar. Por fim, pessoal, como última atividade, eu coloquei alguns colchonetes no chão mais macios, uns colchonetes que são bem macios que eles têm lá, e aí eu realizei uma atividade na qual eu aplicava algumas projeções para eles caírem no chão. Para eles irem se ambientalizando a rolar, cair no chão e perdendo medo, na verdade, de cair. Ali o objetivo não era que eles realizassem nenhum tipo de técnica de amortecimento, mas sim que eles começassem a perder o medo e começassem a se acostumar com o fato de cair no chão. Essa atividade normalmente eu aplico um risaguruma, alguma queda assim, e seguro a criança até o colchão. E as crianças amaram essa atividade. Eu ia fazer 2 vezes em cada um, mas professor, de novo. Eu acabei fazendo mais vezes, eles estavam adorando cair no chão, rolar. O objetivo dessa atividade, que era fazer a criança começar a perder o medo de cair no chão, começar a se acostumar a cair no chão, foi um sucesso também. Por fim, pessoal, eu realizei a formação para encerrar as aulas e para criar um vínculo maior com os alunos, o que eu fiz? Depois da formação, eu cumprimentei cada aluno individualmente. Então, eu chamei um por um, fiz uma saudação do judô, apertei a mão, saudação do Brasil, e dei um abraço. Então, em todos os alunos, no final da aula, além da formação, eu fui lá individualmente, fiz o cumprimento, dei a mão e dei um abraço, tá? Mas por que isso? Porque, pessoal, a criança, quando ela tem um vínculo afetivo com qualquer professor que seja, ela se sente bem, ela se sente valorizada, ela se sente reconhecida, a tendência é que ela aprenda melhor, é que ela goste mais da aula. Então, esse tipo de proximidade, esse contato mais próximo com o aluno, foi justamente para a gente começar a criar essa relação entre eu como professor e o aluno que está ali fazendo a aula. E foi um sucesso. Todos os alunos abraçaram, gostaram, saíram super felizes da aula. Ainda falando sobre isso, uma estratégia que eu utilizei com a diretora para facilitar esse vínculo com os alunos foi o seguinte: eu pedi para ela colocar um adesivo na camiseta de cada aluno com o nome dele, para que durante a aula eu chamasse os alunos pelo nome. Por quê? Mas que diferença faz chamar o aluno pelo nome ou não e tal? A diferença é justamente nesse vínculo. Tente perceber essa diferença, ó. Imagina que o aluno está ali fazendo alguma coisa. Eu falo, você é de vermelho. Olha aqui, o que você está fazendo? Não é para fazer isso, hein? E agora, João, o que você está fazendo? João, não é para fazer isso, não foi isso que eu te mostrei, não é? Então vai lá. Então você vê que você consegue criar um vínculo muito mais próximo ao conhecer o seu aluno e chamá-lo pelo nome. Porém, essa é uma dificuldade que eu tenho, assim, gigantesca. Eu tive ali, nessas 4 turmas, em torno de 42 alunos, 43 alunos. E normalmente, eu já tenho dificuldade para decorar nomes. Imagine decorar 40 de uma vez. Então, essa é uma estratégia que eu ainda vou continuar utilizando nas próximas aulas, para eu começar a decorar e conseguir chamar cada aluno pelo nome e criar melhor esse vínculo de relação com eles. Bom, pessoal, essa foi a primeira aula. Minha percepção da aula, o objetivo dela foi cumprido. Os alunos saíram da aula radiantes, felizes, adoraram judô, saíram falando de judô. A diretora me mandou mensagem no dia seguinte, falando que os alunos, assim, amaram o judô, tá todo mundo falando de judô, falou que eles até estavam brincando de judô na escola. E aí eu mandei um áudio de WhatsApp para ela reproduzir o áudio lá para os alunos, reforçando o que eu já havia falado para eles dentro da aula, que o judô a gente só faz dentro da aula de judô, a gente não faz em casa, a gente não faz na rua, a gente não faz com o irmão, com a mãe,
Não, judô a gente faz dentro da aula de judô. Aqui quem fala é o Sensei Juninho. E eu já estou sabendo que vocês estão brincando de lutinha fora da sala de judô, fora da aula de judô. Eu já falei para vocês que judô a gente só faz dentro da aula de judô. Quem estiver fazendo judô fora da aula de judô não vai mais poder fazer judô, hein? E eu tô de olho. Terça-feira que vem, se eu souber que alguém está fazendo lutinha fora da aula, não vou deixar fazer a aula de judô, hein? Já tô avisando vocês, quero ver todo mundo comportado. Da terça-feira que vem, todo mundo tá no tatame, treinando judô de novo comigo, tá bom? Vamos estabelecer essa regra bem clara para eles, para evitar qualquer acidente ou que alguma criança faça alguma coisa. Uma coisa que eu achei interessante foi o seguinte: eu não ensinei golpe nenhum para eles. Eles não aprenderam nenhum golpe de judô. Porém, eles estavam brincando de judô. Mas como que isso acontece? Eles estavam brincando a partir da idealização que eles tiveram do que é o judô. Então, eles imaginaram o que é o judô, como que é o judô, e estavam brincando disso, o que é muito interessante. Porém, é necessário que a gente tenha esse cuidado, principalmente por serem crianças novas, que às vezes não têm um bom discernimento do que pode machucar ou não, né? Outra questão é, havia alguns alunos com autismo dentro das turmas, não me passaram quem eram os alunos, mas no desenvolvimento da aula a gente acaba percebendo. Alguns alunos fizeram uma baguncinha aqui, uma ali, mas nada que prejudicou a aula. Porém, é necessário que nas próximas aulas que eu vá implementando mais disciplina para esses alunos. Se a gente já chega pondo disciplina de cara, não, tem que ser assim, 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 assado, o que a gente faz? A gente passa uma má impressão para o aluno. O ideal é que a gente vá aos poucos, nessa aula eu falo de uma coisa, pego mais no pé em uma coisa, na próxima aula em outra, e assim a gente vai construindo essa questão da disciplina com os alunos, sem dar esse baque de cara com eles, tá? E, para finalizar, teve duas situações que eu acho interessante ressaltar aqui. Uma das alunas disse que já havia treinado judô. Ah, professor, já fiz judô. Uma aluna de 5 anos. Já fiz judô. Eu falei, qual professor você fez judô? Eu moro no interior, então a gente conhece todos os professores aqui da região, né? E eu perguntei nesse sentido, mas com qual professor você fez? E ela chegou e falou assim, eu não lembro o nome dele. Aí eu falei, mas o meu você não pode esquecer, hein? Ela olhou para mim e falou assim, professor, o seu nome eu nunca vou esquecer. Aí eu fiquei todo feliz, né? Eu falei, nossa, mas por quê? Por que você nunca vai esquecer meu nome? Ela falou, porque meu cachorro também é Juninho. Aí eu fiquei assim, nossa. Gente, criança é assim, dar aula para criança é assim, são super sinceros, isso é muito legal, tá bom? Nunca vai mais esquecer meu nome, o cachorro também é Juninho. E por fim, pessoal, a última coisa, quando eu estava indo embora, já no final da aula, eu estava indo embora, e aí eu encontrei alguns alunos que estavam na primeira turma da manhã. Aí o aluninho olhou para mim e falou, tchau, sensei. Então, olha que interessante, ele já memorizou a palavra sensei, que eu havia falado para ele no início da aula. Eu expliquei o que é sensei para todos os alunos assim que eu me apresentei. Sensei é professor em japonês. O aluno, ao ir embora, se despediu falando, tchau, sensei. Então, isso foi um aspecto muito interessante, tá? Bom, pessoal, esse foi o resumo da nossa primeira aula de judô, de qual foi o planejamento, como foi a execução e as percepções que eu tive dessa aula. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na semana que vem, na nossa segunda aula. O que a gente vai trabalhar na segunda aula agora, beleza? Abraço para vocês e até mais.